quero saber duas coisas de você que eu achei interessante. Primeiro, eu quero saber das histórias. Você falou bem assim, olha, eu sofri lesão física, sofri ansiedade e perdi prova por um ponto. Primeiro, eu queria saber essas histórias. O que foi que aconteceu? Eu me formei em 2004 e vim para Brasília. Antes de me formar, eu passei no concurso para analista do Ministério Público da União, que é um concurso de nível superior, que exige que o candidato seja bacharel em Direito. E eu consegui, eu não estava formada ainda, eu consegui antecipar as minhas provas, formar em regime especial e vim para Brasília. Cheguei em Brasília, continuei estudando e passei Isso foi em quando? 2005. 2005 você passou para analista do MPU. Não, eu passei em 2004. 2004. 2005 tomou posse. Tomei posse, porque eu Hum. prorroguei o máximo que eu conseguia para conseguir o Ah, para diploma. tomar, entendi. Para se formar, né? Então, eu tomei posse dia 5 de janeiro de 2005 e vim para Brasília e continuei estudando. Foi quando eu passei para o concurso de defensor público daqui do DF, em 2007. E até então, iam chamar todos os aprovados. E foi aí o meu primeiro erro na minha trajetória de concurso público. Não parar de estudar com a primeira aprovação, mesmo não estando no número de vagas. Porque quando você está no número de vagas, você garante a sua nomeação. Sim. Mas quando você não está, você não garante. Então, como tinha aquele boato, aquele papo de que todos os candidatos aprovados Chama seriam todo mundo, chamados, tá eu tranquilo. confiei, relaxei e parei de estudar. Isso em 2007. O concurso ele foi suspenso por causa de uma questão da lei de responsabilidade fiscal, se eu não me engano, mas ele foi suspenso uma época, terminou em 2011. 2011 ele expirou sem que tivessem me nomeado. Eu estava de 2007 até 2011 sem estudar para concurso. E aí, quando eu vi que o concurso tinha expirado, eu comecei naquela guerra interna. Eu preciso voltar a estudar, porque eu era analista do Ministério Público, que tinha um bom salário, É era bom carro. muito feliz no que eu fazia, mas eu queria mais. Meu sonho ali era ser promotora de justiça, porque eu conhecia ali o Ministério Público, eu já estava ali dentro. Na verdade, Gerson, para te falar a verdade, meu sonho era ser juíza. Sempre fui, desde que eu entrei na faculdade. Só que eu achava que juiz era uma coisa muito impossível, que eu jamais passaria no concurso de juiz. Embora eu sempre tenha sido uma excelente aluna, me destacado, eu achava que era um concurso impossível para mim. Não que o concurso de promotor de justiça seja fácil, não é fácil, os dois são muito difíceis. Só que, como eu estava dentro do Ministério Público, era realidade, eu tinha com promotores de justiça, fui inclusive casada com um, então eles estavam ali no meu meio. Já juiz, eu não conhecia nenhum juiz. Juiz era uma figura muito abstrata para mim. Eu tinha uma imagem de juiz, de que juiz é aquela figura sisuda, séria, que não tem amizade, que não fala com ninguém, super formal, e aquele concurso inatingível. Então, eu preferi focar no concurso de Ministério Público. Só que eu estava parada desde 2007. Para voltar a estudar, eu ficava procrastinando, inventando desculpa, e não E já no queria. emprego, recebendo, Exatamente, acostumada. eu era muito feliz. Gerson, eu era tão feliz como analista, embora eu não ganhasse o que eu ganho hoje como juiz, eu era muito feliz. Te juro, eu trabalhava com amigos. É um trabalho que era muito mais, que eu tinha muito mais companhia do que eu tenho hoje como juiz, porque o trabalho de juiz é muito solitário. E como analista, não, eu trabalhava na mesma sala com meus amigos, aí tinha amizade com os promotores, era tudo muito legal. Só que eu queria mais. E eu era noiva, estava num relacionamento que estava muito ruim. Na mesma época, o meu chefe no Ministério Público disse que ia se aposentar. E eu tinha uma função, eu era assessora. Eu ia perder essa função. Então, meu salário na época, eu ganhava 11 mil líquido, ele ia cair 3 mil. E aí eu comecei a focar no estudo. No que eu comecei a focar no estudo, para fugir dessa relação, porque estava me fazendo mal, já era uma relação de 5 anos, e eu não estava feliz, mas eu não tinha coragem de sair dessa relação. E pelo fato de o meu chefe querer já começar a falar em aposentadoria, eu peguei, isso eu ainda me lembro, foi no Réveillon de 2012 para 2013. Eu disse, a partir de amanhã, dia 1º de janeiro de 2013, eu vou começar a estudar. Não quero saber se eu vou passar, eu só vou parar de estudar quando eu tomar posse.
pode durar 10 anos, pode durar 20 anos, mas eu vou estudar, até como forma de tirar o meu foco desse relacionamento ruim. Então, eu consegui entrar de cabeça, eu não fui aquela pessoa que começou estudando aos pouquinhos e foi aumentando. Eu já entrei com uma quantidade razoável de horas para estudar, eu desmarquei tudo que estava nas minhas manhãs, eu fazia na época, fazia na UNB inglês, espanhol. O espanhol foi o único que eu terminei, porque eu já estava terminando, mas eu tranquei escola de música que eu fazia, tranquei aula de inglês, tranquei tudo que eu tinha de manhã para ficar com esse tempo só para estudar. Assim, quando que eu comecei a estudar, saiu o concurso da Defensoria Pública, de novo, aquele que eu tinha passado e não tinha sido chamada. E aí eu decidi fazer. Eu fiz, com 11 meses de estudo, eu passei. Em novembro de 2013, que foi o ano que eu comecei a estudar, eu fui aprovada na Defensoria Pública. Do Distrito Só que Federal, eu de novo. do Distrito Federal. Eu só fiz concurso para o Distrito Federal. Se não fosse aqui, eu não queria, eu preferia ser analista aqui em Brasília do que Do que, juíza em outro estado, no entendi. interior. E nisso, eu tinha me inscrito em 2012, quando o concurso da Defensoria expirou, eu tinha me inscrito no concurso de delegado da Polícia Federal. Só que eu me inscrevi nesse concurso só para ter um edital na mão, para ter um estímulo para estudar. Só que o concurso foi adiado e aí terminou que eu nem comecei a estudar em 2013. Só que logo após o concurso da Defensoria, esse que eu passei, saiu a prova de delegado federal. Esse Então, você eu passou nas estava. vagas? Esse de Defensoria do Distrito Não, Federal? não passei. Eu fui chamada. Muito tempo depois eu fui Hum. chamada, mas eu não passei nas vagas. Já Por isso que eu não aprendeu com parei. aquela lição, né? Exatamente. Só A pare lição de número um, estudar quando for nomeado ou tomar posse, né? exatamente. E aí eu fiquei estudando para a Defensoria Pública, para a prova oral da Defensoria Pública, Uhum. e na época eu fui aprovada na prova de delegado federal. Na segunda fase eu estava em segundo lugar, estava super bem classificada, só que eu não estava conseguindo fazer as atividades do TAF, que é o teste de aptidão física. Uhum. Eu conseguia correr, conseguia nadar, conseguia fazer a barra, inclusive completa, só não conseguia o salto de impulsão horizontal, que, Gerson, eu não sei para quem inventam esse salto, porque ele é dificílimo e ele não serve para nada, porque se você está correndo atrás de um bandido e vai pular, você não junta os dois pés para pular com os dois pés juntos. Eu nunca entendi esse salto, mas eu não estava conseguindo. E no que eu não estava conseguindo, eu me deixei levar pelo desespero e comecei a treinar ativamente, a pular, inclusive em terreno não adequado para o treino de salto, que eu fazia na academia, em terreno duro. Isso você faz em areia, né, que amortece o salto. E nisso eu ganhei eu já tinha uma protusão e não sabia, com os saltos excessivos em local inadequado, eu ganhei uma hérnia de disco. Eita. Resultado, não consegui fazer a prova da Polícia Federal por causa dessa hérnia de disco. Eu fui mesmo com muita dor, com muito remédio, eu não consegui fazer, fui reprovada no TAF. Mas eu tinha sido aprovada na Defensoria Pública. Em 2014 saiu o concurso de juiz anterior ao meu, que eu tomei posse, e o de promotor de justiça. Hum, E eu fui super bem nas duas primeiras fases. hum, Quando chegou na segunda fase de promotor de justiça, hum. aí é o que eu te falo da seção de erros que deram na minha vida de concurseira, que no final terminaram dando certo, né? Porque eu terminei chegando onde eu queria realmente chegar. Hum. Mas eu tinha feito a primeira fase de promotor de justiça, estava muito bem classificada. Na segunda fase, eu tirei a maior nota do grupo um, a maior nota do grupo 2 e fiquei no grupo 3, porque no MPDFT você tem que fazer não só a pontuação mínima de 7 nos três grupos, como também uma nota mínima de 7, salvo engano, é 7 em cada grupo. E no grupo 3 eu fiquei por 0,2, ou seja, eu estava em quinto lugar geral, passaram 30 e eu fiquei por 2 décimos no grupo 3. E eu fiquei arrasada. Isso daí realmente me deixou arrasada. Eu passei 2 dias chorando, porque era o sonho da minha vida, eu estava muito perto, eu me senti muito injustiçada, de, poxa, eu tirei um notão, eu ficar por 2 décimos no grupo 3, um grupo de constitucional e administrativo. Eu achei muito injusto comigo. E passei, mas eu tinha passado na primeira fase de juiz. E na primeira fase de juiz, até então, eu estudava escrevendo. Eu tenho uma técnica de fixação que é escrever, e para mim dá super certo.
Então, eu sempre estudava escrevendo. Hoje eu estudo fazendo apenas anotações marginais, mas na época eu fazia verdadeiros resumos escrevendo. Ah, você escrevia Resultado, tudo, estudava tudo, e tá. Mas assim, você escrevia, isso é uma coisa interessante. Você escrevia, acredito, que com suas palavras, você copiava com minhas palavras. Não, com suas minhas palavras. palavras, que é É uma porque é excelente hoje. técnica de estudo. Mas eu, de tanto escrever, eu ganhei uma lesão na mão, chamada tenosite de Kerven, que é Hum, uma tendinite nesse tendão da mão que tem um movimento de pinça, que é justamente o que a gente usa para escrever. Só que eu estava aprovada, Gerson, na primeira fase de juiz, eu ia fazer a segunda fase e não estava conseguindo escrever. E aí eu fiquei muito desesperada, porque eu já tinha Parece sido que é um karma, reprovada. né? Não, eu ia fazer o concurso da Polícia Federal, não conseguia pular. Fui fazer o concurso de. Pra mim, não consegui escrever. O pior momento, não tem. Eu tomei, fiz infiltração na mão, tomei remédios fortíssimos para tentar fazer a prova. Para você ter uma ideia, uma curiosidade que aconteceu no dia da prova subjetiva de juiz. Eu estava tão perturbada com tanta medicação que eu fui dirigindo, cheguei na frente do local da prova, que era a Unip, e pensei, não é Unip, é Uniplan. E fui para outra faculdade. Só que era na Unip a prova. E eu estava tão preocupada quando eu vi a hora, o engarrafamento, estava chovendo, Brasília congestionou, parou. Eu simplesmente larguei o carro ali em qualquer rua, não sabia nem onde eu estava, larguei o carro e fui para a Uniplan, que é essa faculdade que estava tendo aula normal. E eu perguntei para um rapaz que passou na rua, olha o perigo. Eu perguntei, aqui é a Unip? Ele, não, aqui é a Uniplan, a Unip é para lá. Aí eu comecei a quase chorar, a falar desesperadamente que eu ia fazer a segunda fase de juiz, e ele era estudante de direito, se eu não me engano. Eu sou doida para encontrar esse rapaz. Mas aí ele falou. Aí eu expliquei para ele que eu ia fazer a segunda fase de juiz e que eu larguei o carro lá porque eu me perdi, estava muito engarrafamento, eu não sabia mais onde estava meu carro. Ele disse: vem que eu te levo. Entrei no carro dele, ele foi cortando o caminho, passando por calçada, subindo, jogando o carro na frente dos outros e me deixou na frente da porta. Eu sou doida para encontrar esse rapaz, sou doida para agradecer para ele hoje. E aí eu consegui entrar no portão, não porque eu cheguei a tempo, mas porque as provas atrasaram. E como as provas atrasaram, eles deixaram os alunos, os candidatos entrarem mesmo atrasados, com meia hora de atraso. E eu consegui entrar, entrei esbaforida, suada, não sabia onde estava meu carro, e comecei a fazer as provas, a prova escrita. Não consegui terminar a prova, fui reprovada, porque não consegui escrever. Só que logo em seguida, e era um costume daqui do TJDFT, ter vários concursos seguidos, porque é um concurso que tem a tradição de ter muitas vagas e passar pouca gente, passar bem menos gente do que a quantidade de vagas ofertada no edital. Então, assim que terminou esse concurso, já abriu o outro, que é o meu. E aí eu já fiz. 2015, né? Fiz. Nessa mesma época, saiu o concurso de cartório daqui do DF. E aí uma amiga minha, vamos fazer, não tá nada, você já está estudando para juiz, já está aí passando, sendo aprovada. Eu disse, vamos. E fui fazer esse cartório do DF. Passei na primeira fase, passei na segunda fase, muito bem classificada, prova oral. A prova oral coincidia, foi marcada para o mesmo dia da sentença criminal do meu concurso de juiz, ou seja, do concurso posterior a esse que eu fui reprovada. Eu ia ter que escolher, ou eu ia fazer a sentença criminal, e aí era a segunda fase, ainda tinha prova oral, ou eu fazia a prova oral de tabelião, que já era a prova oral, já era a última fase. Estava bem colocada no tabelião. Nos dois, tanto no de juiz como no de tabelião, eu estava bem colocada. Porque tabelião não é brincadeira, não, viu? Não, daqui do DF, Tabelião é a e aqui no riqueza. DF não Aí tem ficam cartório perguntando para ruim, mim, não. Gerson, alguém pode ficar rico com concurso público? Eu disse, claro que pode, é só passar para tabelião, muito bem colocado nas primeiras colocações. Mas aí, na Hum. época, né, eu consegui administrativamente, eu consegui até porque é o mesmo tribunal que organiza os dois concursos, então eu consegui mudar a data da prova oral de tabelião. Só que eles colocaram para o dia seguinte. Então, Gerson, eu fiz na sexta-feira prova de questões de juiz, no sábado, sentença civil, domingo, sentença criminal, segunda, quando eu já não era nem resto de pessoa, eu fiz a prova oral de tabelião. Chegou na prova oral de tabelião,
Eram Então apenas não era na 16 mesma data, aprovados. assim, você tem que escolher por causa do cansaço, mas não. Não, antes era na mesma data. Tinha sido a prova oral marcada para o mesmo dia da sentença criminal. É. Só que eu, administrativamente, conversando com pessoas lá de dentro, eles terminaram mudando a data da prova. Ah, Só que sim. botaram para o dia seguinte. E Gerson chegou nessa prova oral, eram 16 aprovados. Chegou lá, eu reconheci uma menina que era procuradora do DF, estava cedida ao tribunal para organizar esse concurso. E aí a gente começou a conversar. E um dos aprovados chegou para mim, porque concurso público é guerra, né? Guerra é guerra, não tem lei, você desestabiliza os seus concorrentes da forma que você pode. Eu não fazia isso porque eu acho muita maldade, mas fizeram comigo. E fizeram comigo no dia da minha oral de tabelião, que Fizeram com você. É. eu Me já conta. estava exausta por causa dos 3 dias de prova de juiz, Uhum. e aí eu cheguei, eu estava super chateada, conversando com essa menina, essa procuradora do DF, que eu estava muito chateada e preocupada, porque eu tinha feito a dosimetria da pena toda errada. E quando eu percebi, eu risquei a prova toda e refiz. E nisso, um dos candidatos ouviu e chegou para mim e disse: Ah, você foi a candidata que fez prova de juiz, por isso que mudou a data da prova oral? Eu disse: Sou eu, sim. Ele, desculpa, você falando que riscou a dosimetria. Eu disse: Foi. E aí, meu outro erro no concurso público, confiar em concorrente que eu não conheço. E aí eu perguntei para ele, eu disse, mas o que é que você acha? Ele, não, porque se você riscou a prova toda, você vai ser reprovada. Aí eu disse, não, e pior, ao invés de botar PRI, eu botei PIR. Ele, pode ter certeza, tá errado. Porque esse homem me desestabilizou tanto, tanto, que eu entrei na prova, eu fui uma das últimas sorteadas, eu entrei na prova, eu fui massacrada pela banca. A banca me massacrou. Ela me perguntava, tinha um examinador que olhava para minha cara e dizia: Você não está respondendo nada que eu quero. Você não sabe o assunto. Como é que você está na prova oral do tabelião? Assim, foi tragédia. Eu saí da Sério? prova oral, encostei na parede e caí. E a última coisa que eu me lembro, eu fui socorrida, fui para casa, descansei e melhorei. Exaustão Resultado: completa, né? exaustão completa. Resultado: passei tanto na prova oral, só que minha classificação caiu bastante, e passei para a prova oral de juiz. E pude só focar na prova oral de juiz. Foi nesse momento, Gerson, se você me perguntar qual foi o momento na sua vida que você viu que era possível você ser juíza, foi nesse momento, quando eu estava aprovada para a prova oral de juiz. Só que eu via aquele, não, é possível, mas mesmo assim eu ainda pensava, vai dar alguma coisa errada, eu vou ser reprovada. Eu sempre fui muito pessimista, isso é uma coisa que eu mudei muito Hum. na minha vida. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais otimista, eu sempre espero o melhor, mas naquela época eu era uma pessoa que eu sempre esperava o pior, porque se viesse o melhor era lucro. Mas enfim, eu terminei passando, fui aprovada na prova oral de juiz, fiquei em quinto lugar geral no concurso daqui de juiz, muito bem classificada, e no dia seguinte do resultado da prova oral eu tomei posse. Dia 23 de setembro de 2015, eu tomei posse. E aí sim, acabou minha vida de estudo para concurso.